Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, Flávio Feijoli, no Decide, mais um vídeo aqui, mais um podcast. E agora com o nosso pastorzão Edson Quaresma, cara. Muito bom estar com ele aqui, pastor da Igreja Batista. Vida com Vida. Vida com Vida, gente. Pastorzão, pelo amor de Deus, fala aí com a gente, cara. E aí, Feijoli, que bacana essa iniciativa, a Semente. Eu estou muito feliz de poder participar dessa mesa, esse podcast contigo. E na expectativa de que o Senhor está movendo algo na cidade. Agora a gente entende e crê que Deus está fazendo algo menos de bairro e mais coletivo, mais para a cidade. Então é muito bom saber que você coopera com isso. Eu acho que essa iniciativa ela é daqui para frente, é fluir. Amém. E o desejo é esse. Nosso desejo realmente é abençoar, né, as pessoas com os testemunhos, com as palavras, aquilo que você ouve, as histórias que vocês vão ouvir aqui, né, não só deste, mas de outros podcasts. Essas histórias são sementes que vão germinar nos seus corações. Mas antes de começar, pastor, eu queria falar com o pessoal as instituições que nós abençoamos e divulgamos com o podcast. Se vocês puderem abençoar, eu vou deixar aqui no vídeo e também na descrição no YouTube, o Pix, para você poder abençoar. Nós temos a instituição ASBEP, né, Projeto Elíquia, da missionária Andréa Siqueira, que fica em Ramos. Eles trabalham lá com crianças da região. Então, quem quiser conhecer mais, ASBEP, né, Associação Projeto Elíquia, Associação Beneficente Projeto Elíquia. Tem também o Projeto Esperança do Gogó, que é um trabalho realizado ali na Pibane pela Fátima Maier, pela Daniele, pela a Débora. Então, quem quiser abençoar esse projeto, vou deixar o Pix também aí. O legal, pastor, que eles trabalham com as crianças do Gogó da região. É o sonho do Senhor. Quando você pergunta, eu lembro quando a gente estava lá naquela mesa, lá no restaurante com o Reuel, você fez a mesma pergunta para ele que você fez para mim quando me viu pela primeira vez aqui. Feijoli, quais são os seus planos para a cidade? Cara, aquilo me marcou, foi como um tiro no meu coração. Eu falei, cara, é verdade, quais os meus planos assim para a cidade? E a Fátima, né, com o projeto Esperança do Gogó, trabalha literalmente com as crianças e com as famílias ali do Bom Pastor, do Gogó da Ema, e já há anos, pastor. Ainda não é uma ONG, né, tá se estruturando para tal, mas já tem muitas parcerias, né? E também nós temos o projeto Instituto Vida lá de Curitiba, da minha amiga psicóloga Natália Albino e Sérgio Albino. Eles trabalham lá, pastor, com pessoas com problemas emocionais, né? Um alto índice de adolescentes, jovens e adultos, né? Com depressão. Eles trabalham lá e é um projeto evangelístico também. Então, quem puder abençoar vai estar aí realmente contribuindo muito e sendo uma grande semente. Amém. Então, vamos colaborar, galera. Vamos colaborar. Então, para começar, pastor, eu quero te fazer essa pergunta. A mesma pergunta que você me fez. Gente, é incrível. Esse cara aqui, quando eu encontrei o pastorzão pela primeira vez, foi como uma pergunta de um cara apaixonado, né? Que vive literalmente para o reino. Feijoli, quais os seus planos ou as suas expectativas e perspectivas para a cidade de Belfor Roxo, né? Então, assim, pastor, eu quero perguntar ao senhor, né, já começar com isso, e sabendo que aquela pergunta me fez refletir muito, que muitas vezes a gente acha que todos os lugares são melhores do que o lugar onde Deus estabeleceu a gente ali, por vermos os problemas de perto. Mas eu acho que o senhor tem uma visão bem legal com relação à esperança. Uau! Cara, isso é o que me move, né? Então, acho que você mexeu num nervo exposto para o bem, um ponto de acupuntura. Assim, Feijoli, eu gosto de tentar ver naquilo que o Senhor revelou na palavra o meu futuro. Então, eu vou contar uma história rápida, até porque eu acho que contar história é uma coisa muito boa, né? Desde que não seja uma lorota. Sim. Mas quando Davi entrou na caverna de Adulão, as primeiras pessoas que foram atrás dele foi a família. E aí pensa comigo, cara, aquele lugar não era um lugar agradável.
eu penso uma caverna, um lugar úmido, frio, provavelmente a luz natural tinha pouca incidência e devia chegar 5 horas, já devia estar escuro. Mas como é que aquela galera que entrou com Davi, os amargurados, endividados, aqueles caras que estavam literalmente no lugar escuro, saíram dali como gigantes, como guerreiros, como homens que fizeram a história? Então eu vejo a cidade, particularmente a nossa cidade, como essa caverna. Então muita gente diz assim: Edson, você tem um sonho impossível de alcançar. Mas eu sinto que quando Deus começar a manifestar, e esses irmãos como você serem essa expressão de uma lâmpada para Belfor Roxo, então não se trata do ambiente hostil. Então a gente não vai refletir se Belfor Roxo é um lugar difícil, porque lâmpadas vão começar a acender nessa cidade. Sim. A minha expectativa, o meu sonho é de ver essas pessoas ardendo, iluminando, brilhando, porque o que faz o ambiente ser um ambiente que transforma épocas e pessoas não é a beleza estética, não é se tem lixo na rua, mas é o caráter e a paixão das pessoas. Então, muito mais do que um local, eu acredito nas pessoas que moram aqui. Sabe, eu não vejo Belfor Roxo como um plano B. Eu não vejo Belfor Roxo como, eu estou em Belfor Roxo porque quando eu melhorar de vida eu vou morar na Barra. Não, eu vejo Belfor Roxo como o plano de Deus. Então eu gastei a minha vida e permaneço gastando a minha vida nessa expectativa, nessa esperança, procurando esses homens que estão dispostos a agarrar no trono de Deus e dizer: Senhor, por favor, vem para cá. E você é um desses caras. Então, agora, como é que Davi fazia isso? Isso é uma coisa que eu acho bem bacana, né? Um pouco poético, mas você é músico, então você tem essa alma de poeta. Eu imagino assim que Davi, ele devia chegar às 5h30, 6 horas da tarde, ele devia acender a fogueirinha dele. Então Abissai, aquele cara mais assim: e aí Davi, conta uma história. E ele começava a contar as histórias, e aquelas histórias foram mudando o coração das pessoas. Então, eu sou um contador de histórias nessa cidade. Algumas boas, outras das quais eu gostaria até de não lembrar, mas um contador de histórias. E de alguma forma isso vai acendendo uma lâmpada, uma luz nos meus irmãos, na igreja, no meu coração, no teu coração. Você é uma inspiração para mim, eu já te falei isso, né? Isso. Mas essa é a expectativa que eu tenho, de uma cidade para os nossos filhos e netos, e não só de sangue, mas para as próximas gerações, um trabalho geracional. E isso é muito importante, porque com toda a sinceridade, quando a gente ouve uma pergunta dessa, seus planos, suas expectativas para a cidade que você mora, te faz refletir muitas coisas, como por exemplo: Senhor, será que eu estou sendo ingrato com a terra que o Senhor me colocou? Porque nós já vivemos muitas coisas boas, né, pastor? O Senhor, como pastor aqui dessa região, já viu muita gente sendo convertida aqui. Eu tenho um amigo, um pastor Claudinei, se eu não me engano, da PIB de Vila Verde, que é mais à frente. Ele tem um trabalho com uma juventude ali, né, na subidinha do morro, que é a igreja, toda segunda-feira, que é a segunda louca por Jesus. Uau. Pastor, superlotam, os cultos superlotam, mas você pode perceber, toda segunda-feira, traficantes, pessoas que estavam envolvidas no tráfico, pessoas que viciados, tal, se convertem a Jesus. A igreja dele é muito forte também em juventude. Né? Ele é um pastor que realmente tem um trabalho muito forte com a juventude. Quando eu fui lá ministrar uma vez, eu falei: Senhor, eu saí daqui, eu que fui ministrado. Uau. Porque quando eu vi aqueles jovens sedentos por Jesus, e muitos deles ali estavam realmente assim, cara, tu via que eram novatos, que eram recém-convertidos, né? Por causa dos gestos, da fala, muitas vezes a gente carrega muita coisa do meio que a gente vivia, né? E eu falei assim: cara, se na verdade esse pastor também não tiver uma expectativa, uma perspectiva, ou seja, não tiver planos para essa cidade, ele está sendo ingrato daquilo que Deus fez com ele aqui, está fazendo com ele aqui. Olha quantos jovens estão sendo resgatados, o Senhor aqui, por exemplo, quantas famílias estão sendo transformadas, né? Não simplesmente na questão só material, mas principalmente na questão espiritual, humana do ser humano. Então essa pergunta que o Senhor fez para mim, e eu abro o podcast para o Senhor, na verdade me fez refletir
refletir, porque eu sou um apaixonado por Belfor Roxo, apesar de estar frustrado um pouco com algumas situações que a gente sabe, um pouco triste, pensativo, mas essa cidade aqui me deu muitas coisas boas, né? Eu vivi muitas coisas de Deus aqui nessa cidade. Cara, sabe? isso é fantástico, você está falando, isso é incrível. É muitas coisas legais, então eu falei assim, eu não posso, e a gente fala para todo mundo que Deus inseriu numa cidade. É uma dívida afetiva, né? É uma dívida afetiva. Você sabe que eu vou citar, mas talvez enfim, Jeremias, cara, ele recebeu uma ordem do Senhor de comprar uma terra. E só que quando ele recebeu essa ordem de comprar uma terra de um parente dele, eu acho que Babilônia estava às portas e ia vender tudo e acabar com tudo. Então, como é que você investe numa terra que está dada como perdida? Mas Deus falou. E ele fez de uma maneira muito singular, na verdade. Ele comprou com 2 escrituras, uma fechada e uma aberta. A aberta, profeticamente, era para aquele tempo, mas a fechada era para a próxima geração. Então, 70 anos depois, como é que eu vejo? Eu tenho uma loucura na minha cabeça e eu não compartilho isso com muita gente, mas agora, né, vai ficar um pouco... Vai ser registrado. Pois é, cara. Mas eu creio que essa cidade ainda será, do ponto de vista material também, uma cidade muito próspera. Naquele texto em particular, a promessa de Deus é: você pode fazer um negócio, eu acho que era com o tio dele, porque essa terra que agora não vale nada, ainda vai se comprar e vender, ainda vai ser uma terra muito próspera, vai ser uma terra cobiçada. Então as pessoas não acreditam em Belfor Roxo. Eles acham assim, porque Belfor Roxo é o quintal do Rio de Janeiro, Belfor Roxo é a cidade dormitório, onde a gente vem, mas na verdade a gente gostaria de estar na capital. Eu não. Eu tenho uma expectativa nas pessoas, mas eu tenho uma espécie de olhar profético, não é nenhuma visão, mas um olhar profético, de que essa terra vai ser a terra de prosperidade de muita gente. Agora, quem é que está investindo nessa terra agora? Quais são os homens de Deus que estão acreditando nesse lugar? Exatamente. Que estão olhando para as pessoas e dizendo: nossa, o Senhor ainda vai fazer brotar semente desse lugar, Ele vai levantar homens e mulheres apaixonados. Isso é uma outra expectativa louca que eu tenho de uma veia profética. Eu penso que vai sair um avivamento desse lugar. Amém. O lugar mais improvável, o lugar mais esquecido. Algo vai surgir daqui. E eu me movo nessa direção, cara. Isso é para mim apaixonante. E o interessante é que aquilo que, por mais que não estejamos ainda vivendo aquilo que a gente quer viver em Deus naquela terra, ou estamos próximos a viver porque caminhamos, mas enfim, só a esperança de que vamos viver nos alimenta e nos fortalece para permanecermos de pé para o tempo. Porque quando Deus tem algo para nós, né, pastor, e a gente muitas vezes não acredita naquilo, podemos ter todas as ferramentas do mundo que não vai funcionar, porque não acreditamos. Não vai fluir. Exatamente. Mas quando acreditamos em algo, por mais que tenham situações contrárias, a gente consegue realizar aquilo, porque o que nos move está além simplesmente do que nós vemos. Você sabe que eu amo comer tâmara. A Kátia sempre compra um frutinho bem docinho, sim, né? E uma vez eu vi a postagem de um pastor muito precioso, pastor Ruidenberg. Ele agora está na América, morava em São Paulo e fazia um trabalho muito violento, muito bom na África. Mas eu não sei se foi ele ou a esposa dele, que quem planta tâmara não come tâmara, porque é uma árvore geracional, leva 60, 70, 90 anos. Nós, Feijoli, eu não sei se essa é uma boa notícia para ti, mas nós somos plantadores de tâmaras. Meu Deus! Nós estamos trabalhando do ponto de vista geracional, porque Deus começou sendo Deus, depois Ele se tornou Deus de Abraão, mas depois Ele é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus geracional. Então, de alguma forma nós estamos trabalhando por um legado, nós já não estamos olhando mais para aquilo que se pode fazer nas nossas vidas, mas na vida da próxima geração. Exatamente. Dos teus filhos, dos teus netos. Ou seja, é um trabalho geracional. Quando você crê nisso, quando você apaixona, quando você está disposto a viver, e se preciso for morrer por isso, o Senhor começa a liberar chaves e starts que normalmente você não tem. Sabe, você falou do pastor lá de Vila Verde. Eu ouvi de um grande profeta e amigo, o Judson,
pastor Judson. Uma vez uma palavra que me impressionou muito, Judson de Oliveira. Meu Deus. Judson de Oliveira, um beijo para ti, meu amigo. Uma palavra que ele ministrou, que aquilo foi muito violento para mim. Então, Ananias e Safira estavam lá entregando as suas ofertas, e você conhece a história, ambos morreram. E quem era Pedro? Pedro era um cara que, pensa nisso, pegava o lenço dele, ele carregava algo, mas ele não tinha a capacidade de lidar com aquilo que era morto. Então ele chamou os jovens, porque os jovens podiam tirar o que era morto. Pedro era mau? Não, cara. Pedro é um grande apóstolo, mas agora está chegando uma geração nova que vai tirar o que morreu na nossa vida. Eu não sei se isso machuca, mas vai tirar o que morreu dentro das nossas igrejas, vai tirar para fora, e a igreja vai começar a ter vida, porque os jovens não têm o pudor que nós temos. Eles colocam a mão, eles vão para cima, eles não querem nem saber se está fedendo a carniça, é para tirar o lixo, vamos tirar o lixo. E a minha geração, a tua nem tanto, né? Mas a gente é uma geração ainda com um certo pudor teológico, e muitas vezes, eu não sei se isso fica feio, depois você vai editar, mas Deus está procurando quem esteja disposto a sujar as mãos. Exatamente. E quando Ele encontrar esses caras, nossa, algo tremendo vai acontecer, Feijoli. Para limpar aquilo que realmente precisa ser limpo, né? Nas igrejas, ou na igreja em si, nas pessoas. Galera, estamos aqui gravando pela segunda vez, porque o primeiro podcast que nós fizemos aqui, gente, o áudio não foi captado, ficamos 1 hora conversando bastante, foi algo muito precioso, porém, era só para mim, não era para vocês. Mas hoje, aprove Deus, temos mais um tempo para que Ele pudesse falar e lançar as sementes, ou a semente, para vocês aí, tá certo? Pastor Edson Quaresma, por favor, nos abrilhante com o seu conhecimento e com a sua linda palavra aí, cara. E aí, Feijoli, como é que você tá, cara? Amém, tudo pastor. bem? Foi muito intenso o que fizemos aqui, né? Foi. E eu acho que foi quando? Domingo? Foi domingo. Hoje é quinta, eu acho que a gente estava tão impactado daquilo que o Senhor derramou, porque... Foi lindo. Então Feijoli decidiu pegar logo essa vibe, né? Não deixar a onda passar. Você sabe que tem um texto em Isaías que diz assim, que é o Senhor quem balança o mar de maneira que as ondas se bravejam, elas se movimentam. Então o bom surfista, ele não consegue fazer a onda, mas ele percebe quando a onda está chegando e pega, né, cara? Gente, olha só, vai ser assim do começo ao fim, você viu, né? O bom surfista, ele não faz a onda, mas ele entende a onda e automaticamente ele vai nela e é abençoado e prospera, porque ele entende isso. E pode ser que aquela onda nunca mais volte, né? Tem caras que passam uma vida esperando a onda perfeita, quem sabe não chegou na nossa vida, na vida de Feijoli a onda perfeita, na tua vida aí, cara, que tá do outro lado. Então vamos caminhar nessa fé. Bom, é isso aí, gente. O meu desejo com o podcast, o meu desejo de estar aqui, e a gente até conversou, Feijoli, será que vai ser com a mesma essência, né? E a mesma intensidade que foi o primeiro? Eu falei, pastor, todas as vezes que nós abrimos o coração de verdade, Deus sempre faz um derramar, mesmo que novo, mas com uma intensidade tão profunda quanto foi da primeira vez. E se nós pensássemos assim, nós só cultuaríamos uma vez, não faríamos um culto no próximo domingo, não faríamos no outro domingo, porque talvez Deus não ia derramar, pelo contrário, cada culto com o coração aberto. Você sabe uma surpresa nova, né? Uma vez eu estava com o Judson e eu falei no carro, a gente estava indo para um hotel, alguma coisa assim, eu falei, meu irmão, por que você não grava, por que ele não faz um clipe? Na época não tinha nada assim, sabe? Ele disse, Edson, é muito difícil capturar a essência de Deus numa gravação, mas nesses últimos dias Deus tem se feito presente de uma tal maneira, é como se houvesse um senso de urgência. Deus está dizendo, vocês querem capturar a minha essência, vocês nunca vão conseguir, mas eu vou entregar para vocês, toma aí. Então tem uma palavra nessa plataforma aqui, que existem profecias e profetas que abram a sua boca e liberam palavras, e elas ficam como que no ar, esperando alguém com a bravura e com a coragem suficiente para dizer, eu pego essa palavra, palavras de avivamento, palavras para a cidade, palavras para o coletivo e para a nossa vida individual. Eu creio muito nisso. Isso é forte. E assim, quando a gente de fato tem um coração aberto para o Senhor, Ele vem e faz o que tem que fazer. E é o que eu quero com esse podcast aqui, que o Senhor venha e de certa forma atinja a sua casa, chegue na sua casa e faça o que Deus tem que fazer.
porque ninguém é melhor do que Ele para entender as nossas necessidades e o momento para nós podermos prosperar, para nós podermos crescer, avançar. E é isso. O nome do podcast é Decide, ou seja, a semente, uma semente linda de Deus que eu quero que seja lançada agora no seu coração. Mas antes, tem um projeto aqui da Igreja Batista Vida com Vida, né? Fala um pouquinho desse projeto. O projeto é algo que cativa o nosso coração. Então nós começamos há alguns anos e de uma forma muito ainda ingênua, mas o resumo é que nós começamos a relacionar com algumas famílias e percebemos que dentro dessas famílias a gente precisa ganhar o coração das crianças. Então o que a gente faz no projeto da Vida com Vida? A gente pega essas crianças, conversa com os pais, algumas vezes a gente retira essa criança do ensino público porque ela só está lá porque tem que fazer parte de algum programa social, e nós bancamos o melhor colégio particular que o nosso bolso consegue pagar. Amém. Fazemos isso com algumas crianças e são cerca de 20 crianças, 18 a 21 crianças. Elas vêm para cá, elas vão de manhã para o colégio. E quando elas vêm do colégio, elas vêm almoçar aqui conosco. E a gente tem várias aulas de reforço. Pagamos alguns professores que são tempo integral conosco. E aqui, além do empoderamento intelectual, sobretudo, elas têm um testemunho do que é família, do que é sentar à mesa. Então, se você chegar aqui na hora do almoço, vai ter sempre alguém agradecendo, alguém orando. Se você vir aqui na hora do recreio, tem sempre uma atividade lúdica, alguma coisa acontecendo que é mais do que abrir um papel e dizer assim, aprende geografia e matemática, mas é aprender a como se tornar uma pessoa nobre no mundo que não tem nobreza. Meu Deus, é forte. É isso. E é aqui mesmo É aqui mesmo, nós temos algumas salas, temos cooperadores da igreja, alguns trabalham voluntários, outros professores nós resolvemos remunerar, ainda que de uma maneira bem simples, mas a gente tem entendido que, na verdade, eu sentei com um grande homem de Deus há cerca de mês e meio, e para mim ele é uma referência no Brasil e talvez no mundo. E eu fiz uma pergunta, aquela pergunta de ouro que a gente falava, né? Todo mundo falando de política e tudo mais. Eu falei, qual é a pergunta que vale $1 milhão? E eu disse assim, meu pastor, como é que você enxerga a igreja daqui a 2 e 5 anos? E ele parou tudo e já não havia mais quem... Enfim, aquelas discussões de política, e ele parou e disse assim, eu enxergo a igreja da seguinte maneira, invista nas crianças e invista em conhecimento, volta a sentar com os homens e mulheres, abre a Bíblia, vamos embora, investe nas crianças. Caramba. Pelo menos eu entendi isso, então isso mexeu mais comigo, a gente está pegando mais pesado, e você que está nos ouvindo aí, o Feijoli falou, é caro trabalhar com criança, trabalhar com excelência é caro, mas, cara, é gratificante. É demais. É o pagamento que você pode receber, esse é o maior. É olhar para uma criança, como a gente vê aqui, que chegou e, enfim, a vida mudada, a maneira de ver o mundo, relacionar. É fantástico, cara, é incrível. E a primeira vez que eu me encontrei com o pastor Edson, né? Ele fez uma pergunta para mim, e isso aqui eu vou levar para o resto da vida, e essa pergunta marcou meu coração, marcou minha vida, porque me fez refletir sobre a terra que o Senhor me colocou, e a terra que eu nasci, na verdade, não digo nem nasci biologicamente, né? Mas eu me entendi por gente, comecei os primeiros passos ministeriais. Eu sou de Belfor Roxo, aqui do Rio de Janeiro. Essa pergunta foi feita no contexto de Belfor Roxo, mas eu acredito que é no contexto da terra em que Deus te colocou. Uau. E aí eu falo para você agora. Ele me perguntou assim, primeiro foi a parte do Senhor, né? Apertou a mão, Feijoli, e a pergunta foi o seguinte, Feijoli, quais os seus planos para a cidade de Belfor Roxo? Qual a sua expectativa espiritual para a cidade de Belfor Roxo? E aquela pergunta mexeu muito comigo, e eu começo agora eu continuo esse bate-papo lhe perguntando, pastorzão, fala para mim a expectativa que o senhor tem para essa cidade aqui. Nossa. E eu pergunto para você, qual é a expectativa que você tem para a sua cidade em Deus? Bom, primeiro a gente tem que contextualizar aquela pergunta, né? Eu caminho em cima de algumas crenças, de algumas convicções. Às vezes eu sou tentado a andar em cima de uma necessidade, mas toda vez que eu ando por necessidade eu me arrebento, então eu prefiro andar em convicções.
E uma coisa que eu creio é que a igreja, ela, do ponto de vista de propósito, ela sempre é apostólica, porque o apostólico olha sempre para uma cidade. A menor visão apostólica é a visão de uma cidade. Então Paulo vai dizer assim para Tito: Tito, eu estou te deixando lá em Creta, é um lugar difícil, lá costuma dizer que eles são como bestas feras, são glutões, mas você é meu verdadeiro filho, então vai lá e põe ordem na bagunça. Nós não vamos pôr ordem com funcionários nem com servos, mas filhos vão pôr em ordem. E por que eu digo isso? Porque não obstante o título, a ausência dele, para mim sempre foi claro que você tem um encargo apostólico. Você não é um homem para a igreja local, você não é um homem para o bairro, você é um homem para a cidade. Então, homens para a cidade, nós fazemos perguntas que são da natureza de homens que carregam a cidade. Então, respondendo a tua pergunta sobre Belfor Roxo, o que acontece assim que eu acho, né? O profeta Jeremias um dia, ele estava num momento difícil, se eu não me engano, Babilônia às portas, aprisionado, e o Senhor falou para ele: ô Jeremias, eu quero agora que você invista, eu quero que você compre papéis, eu quero que você vá na bolsa de valores da época, compra terra, compra aquela ação de galpões, porque eu vou fazer alguma coisa. Só que o contexto é que estava tudo cercado, o inimigo ia tomar tudo. Quem vai comprar uma terra que vai ser tomada pelo inimigo? Mas Jeremias vai lá, eu acho que é em Anatote, e ele compra. E a compra que ele faz, pela cultura da época, é em duas escrituras, uma fechada, uma selada e uma aberta. Aquelas duas escrituras apontam para dois tempos. Um tempo para nós, mas um tempo geracional, onde o teu filho, a Teresa, é Pedro, seu filho, né? É Asaf. É o Asaf e Teresa, onde os filhos dos seus filhos vão desfrutar da coragem que você tem agora de fazer esse podcast. Homens e mulheres jovens que agora têm 15, 16 anos e vão dizer: eu acredito que Deus tem algo para Belfor Roxo. Então, a minha resposta eu estou vendo Belfor Roxo daqui a 50, 60, 70 anos, e eu vejo uma terra próspera, porque a palavra de Deus diz assim para Jeremias: você vai lá e investe, e fica tranquilo, porque nessa terra ainda vai se comprar e vender. Significa dizer, essa terra ainda vai ter muito valor. Então, você que está aí entristecido com Belfor Roxo, às vezes eu passei por isso, porque isso é uma outra história, mas a minha casa tinha esgoto a céu aberto na frente, barro, sem asfalto, mas não desiste, cara. Assim, por favor, eu quero te fazer um pedido. Se você tem um encargo apostólico, se Deus colocou um peso apostólico sobre a tua vida, esses profetas, apóstolos, esses homens de Deus, eles têm que doar a vida para essa terra. Essa terra tem algo maravilhoso. Essa terra é uma terra... Tem uma coisa que eu não sei se vale contar no podcast. Eu, quando vim morar aqui, a história é muito difícil, né, muito complicada, mas eu nunca tinha visto um terreno grande, porque eu venho de uma realidade muito citadina, e Belfor Roxo, há 20 anos atrás, ainda carregava uma essência rural. Então, um dia eu estava andando no quintal da minha casa era muito pequenininha, era muito simples, e eu esbarrei no pé de abóbora, e aquilo eu entendi como se o Senhor falando comigo: olha, Edson, essa terra é fértil, você não plantou, mas está nascendo, você não precisa nem de fazer força. Se a semente cair, se eu encontrar uma terra favorável para a semente cair, eu vou fazer frutificar. Então é assim que eu vejo Belfor Roxo. Eu vejo Belfor Roxo com homens e mulheres fantásticos, incríveis, que vão mudar a história. Eu vejo Belfor Roxo com jovens que não vão, e também não sei se você vai editar isso, cara, mas as meninas não vão mais ter que engravidar aos 12 anos para fugir de casa em busca de uma vida melhor. Amém. Sabe, Amém. Eu sou um cara de mãos machucadas, eu não tenho problema de mexer com enxada. Quem conhece minha história sabe disso, eu já fiz de tudo nessa vida. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vou falar talvez precise dessa contextualização. Os nossos meninos, se eles se tornarem pedreiros, não é porque eles precisam, mas é porque eles vão ser excelentes pedreiros, mas eles não vão fugir aos 14 anos de casa para trabalhar como auxiliar de alguma coisa, porque não tem o que comer. Essa é a realidade. A cidade clama por uma resposta da igreja, mas não uma resposta social. A cidade não espera que a igreja dê pão e café, embora essa seja um dos braços, mas a cidade espera homens e mulheres que foram tocados de tal maneira, cara, que isso vai mudar, que isso vai transformar. Eu tenho essa loucura e eu estou gastando a minha vida nisso.
Rapaz, e assim, eu vou ser muito sincero, e assim como eu transmito isso a Belfor Roxo, porque é a minha terra, eu quero fazer essa pergunta para você, na sua terra, onde Deus colocou com a visão apostólica para ver a cidade. E eu digo assim, eu mudei a minha reflexão a partir dessa pergunta. Uau. Eu mudei a minha visão de Belfor Roxo, porque eu quando criança, eu sempre amei essa cidade. E você, quando criança, também amava a sua cidade, ou até hoje. Mas chega uma hora que os problemas vão surgindo, e a gente sabe que algumas situações vão acontecendo, e isso vai te frustrando. Mas é necessário você, de repente, ter uma palavra revelada, né, de alguém apaixonado pela cidade, para você voltar a se apaixonar de novo. Então, o que nós queremos com esse podcast, cada podcast tem uma missão também. Nós queremos com esse podcast fazer com que você se apaixone de novo pela cidade que Deus colocou. Olha, assim, você está falando, Feijoli, talvez uma coisa que seja muito importante ser dita é que eu não sei exatamente as palavras, mas quando você caminha com Tito, por exemplo, ou então você vai para Timóteo, você vai ver que Paulo denomina esses dois irmãos e até alguns outros, mas Tito, ele diz, cara, você é meu verdadeiro filho. Para Timóteo, ele diz, cara, você é meu filho. Por que ele diz isso? Porque Timóteo ficou em Éfeso, Tito ficou em Creta. Éfeso foi talvez a maior igreja, a de maior relevância. Pensa, assim, várias epístolas do Novo Testamento são dedicadas a Éfeso, ou quando não são dedicadas, Éfeso é mencionado. O apóstolo João foi para lá, Maria, mãe de Jesus, foi para lá. Éfeso é citado em Apocalipse, e tem a epístola aos Efésios. Então é fantástico. Agora, só os filhos vão conseguir entender esse lugar. Então, esse é um desafio que nós precisamos na igreja em Belfor Roxo. A igreja em Belfor Roxo é uma igreja doce. A igreja em Belfor Roxo é uma igreja maravilhosa, mas ela é uma igreja que precisa acessar um lugar um pouco mais longe. Por quê? Porque quando Abraão saiu com Isaac, ele saiu com amigos, cara. Você acha que alguém ia pegar um servo qualquer para aquela missão tão importante? Então Abraão saiu com Isaac, e os servos que foram com Abraão certamente foram amigos, servos, mas que, cara, eles eram amigos. E os animais confiáveis, não é animal que ia manquejar no caminho. E funcionou. Até a beira do monte tem um nível de intensidade que funciona, cara. Mas tem um lugar em que o servo não sobe, em que o teu patrimônio, que seriam os animais, não conseguem acessar. Então, eu imagino que quando Abraão disse assim, bem, agora vocês ficam aqui no pé do monte, que eu tenho algo a resolver. Exatamente. Aquele pessoal que ficou ali acendeu fogueira, contou histórias, foi bacana. Mas olha isso, nós não podemos mais nos impressionar com o pé do monte. Não bota isso no podcast, mas a gente não pode mais impressionar com a fogueira santa de algum lugar. A gente tem que se impressionar com o cordeiro amarrado pelo chifre. Exatamente. Cara. E o chifre, na nossa cultura ocidental, é uma coisa pejorativa, mas chifre na Bíblia é poder. Então o cordeiro estava embaraçado pelo amor, que é o maior poder. É nesse lugar só os filhos conseguem ir. Então, se nós, filhos, conseguirmos nos impressionar, voltar a impressionar com o sangue de Jesus, com o Cordeiro, com a cruz, cara, a gente é capaz de qualquer coisa. E por que eu digo isso? Porque só os filhos são capazes de colocar em ordem. Servos obedecem ordens, obedecem funções, obedecem regras, mas os filhos conseguem colocar em ordem. É por isso que Paulo disse para Tito, cara, você é meu verdadeiro filho, então eu vou te dar uma missão, só você consegue. Vai lá e coloca em ordem, e estabelece um presbitério, porque não adianta mais a gente fazer uma modinha gospel. Agora é tempo de estabelecer, de fincar, de cravar uma raiz. Eu estou meio maluco hoje, falando essas coisas. Eu posso respirar um pouquinho? Caramba. Acabou que nós vamos parar agora exatamente quando ele falou, mas eu estou respirando mesmo aqui.
Então, quando a gente percebe isso, pastor, sabe, essa questão de reino, não tem nada a ver simplesmente com, sabe, com o teu grupinho. Reino é o coletivo. E o que o senhor fala com relação à cidade, isso marca muito o nosso coração. Agora, teve uma outra palavra que num dos bate-papos nossos aqui, até no primeiro que a gente fez, o primeiro podcast, você falou que me marcou muito, eu queria muito que o pessoal ouvisse, sobre aquela reflexão de Davi quando ele foge de Saul e vai para a caverna de Adulão, e lá outras pessoas também vão fugindo, ele encontra outras pessoas e outras pessoas vão para lá fugindo, como, enfim, endividados, né? Conta pra gente, porque essa reflexão foi sensacional com relação, inclusive, à cidade. Essa palavra mexe muito comigo, porque eu creio que todo pastor precisa ser um contador de histórias, né? Não um contador de lorotas, mas um contador de histórias. Mas uma coisa que também talvez vale a pena ser dita, e depois a gente volta para o início de Adulão, mas vamos para o final, é que um dia eles saíram de Adulão, um dia Noé desceu da arca. Então a gente tem o costume de congelar momentos como igreja. Então pensa comigo, Noé, alguns vão dizer que foram 120 anos, outros vão dizer que foram 2 meses, eu não vou entrar nessa guerra, mas a verdade é que ele passou mais de ano, passou ano lá na arca, acostumou com o rangido, enfim, ele começou a se habituar com aquele cenário, até que um dia a arca repousou, e depois a gente vai linkar isso com Adulão, ela repousou sobre um monte rochoso, porque todo o destino de Deus sempre te leva para um fundamento. É por isso que a arca não tinha leme, porque senão ele ia fugir da tempestade. Exatamente, você falou isso inclusive na quarta-feira, o culto de ontem. Não tinha leme, exatamente. Não tinha leme. Eu anotei isso. O projeto. Falei, caramba! Geralmente projetos de Deus não tem leme, porque senão a gente estraga tudo. Ele que direciona. Ele dá o material, ele dá o projeto, diz onde bota a janela, bota a porta. E o leme, se eu não leme, eu não vou dar na tua mão, não. Quem controla sou eu. Mas então ele botou, a arca repousou sobre o Ararat. Quando você vai lá, aquilo é um grande monte rochoso. Aquilo aponta para fundamento, rocha. Agora, pensa comigo, a gente aprendeu na escolinha da tia que Noé levou um par de animais, mas não foi bem assim. Noé levou um par de animais, mas dos animais puros ele levou vários pares. Por quê? Porque ia haver sacrifício depois. Sim, cara. Agora, eu que mexo um pouquinho com madeira, que gosto de carpintaria, eu sei o valor de uma boa madeira. Eu já trabalhei com lenha, com tudo isso. Lá na casinha de Penedo a gente tem uma lareira, você vai conhecer lá. Tenta queimar uma lenha molhada. Eu gosto muito. Então, onde é que você acha que Noé ia buscar a lenha para o sacrifício, cara? Ele ia na arca, ele ia no fundamento, ele era obrigado a lembrar da história dele, da onde o Senhor o levou e o que o Senhor fez na vida dele. Então o Senhor está nos remontando aos fundamentos novamente. Agora eu vou mais longe, Noé começou a colonização do mundo. Pensa nisso, cara, coisa louca. Onde é que Noé construiu, foi pegar a matéria-prima, madeira boa, para fazer as primeiras estruturas das tendas? Ele tinha que ir no monte, ele tinha que ir no fundamento. Agora, o que Noé tinha que fazer? Ele tinha que desmontar a arca. Ele tinha que desmontar o cenário que ele estava acostumado. Ele tinha que ter a disposição de partir para a próxima fase. Quantos pastores preciosos viveram coisas tremendas, sobreviveram à tempestade, porque Deus falou, cara, entra na arca. E pastores com igrejas inteiras maravilhosas viveram algo de Deus. Aí o Senhor disse, bem filho, agora é hora de você descer da arca, porque eu tenho algo novo. Mas Senhor, eu estou tão apegado à cor da arca, eu estou tão apegado aos bancos da arca, eu estou tão apegado ao endereço da arca, eu vou ficar aqui. Caramba! Entende? Então, quando Davi saiu de Adulão, porque uma coisa é entrar em Adulão, e a gente vai falar disso, mas um dia Deus falou assim, agora é hora de sair de Adulão. Davi, mas nós estamos com saudade da caverna, aquela meia luz, a gente aprendeu a fazer desse jeito, mas tinha algo mais avante, né, cara? Mas vamos lá. Caramba! E quando você comentou isso comigo, e claro, assim, por isso que eu entendo que a palavra de Deus, mesmo que você lê aquele versículo algumas vezes,
todas as vezes vão ter renovações. Deus vai trazer algo novo para você, mais profundo. Eu acredito que Deus se revela a nós em doses homeopáticas para que a gente nunca perca o prazer de se alimentar nele. Não suporta o peso, né? Exatamente. E a gente quer sempre mais. Falei, cara, tem mais de Deus. E é infinito isso. Então, quando você falou assim, olha, lá dentro, Feijoli, lá pessoas endividadas, amarguradas de coração, né? Pessoas que estavam fugindo também. E quando Davi percebeu, tinham 400 homens com ele ali. E os primeiros que chegaram foram da família dele. Aqueles caras que disseram, você é sanguinário, você quer... foram os primeiros que chegaram lá, porque assim... E dali fluiu valentes também. Dali fluíram os valentes de Davi. Pode falar. De Adulão, daquela caverna, ou seja, e o senhor falou assim, Feijoli, quantas pessoas veem hoje Belfor Roxo como uma caverna de Adulão? Mas, sabe, não no sentido, sabe, pejorativo de forma negativa, mas Deus vai levantar valentes daqui, cara. Assim, Adulão, porque pensa numa caverna. Uma caverna não é algo agradável, eu já entrei em uma pelo menos, e é algo úmido, você pisa e não sabe bem onde está pisando, é sempre uma meia luz. Se o dia cai às 6 horas do lado de fora, dentro da caverna, vai cair às 4:30. É um lugar com um silêncio meio de catedral, é uma coisa diferente. Então como é que eu imagino? Agora eu abro uma licença não poética, porque você que é o poeta, mas uma licença profética. Eu penso que todas as tardes, Davi pegava o seu alaúde e acendia uma fogueirinha no fundo da caverna, os endividados, amargurados, aqueles que tinham cara de derrotado, chapado de Rivotril, iam lá para Davi. Davi, conta uma história. E Davi começava a tocar o instrumento dele. E ele devia contar algumas histórias. Talvez um dia ele tenha falado de como ele derrotou a ursa e tirou a ovelha da boca da ursa. Talvez um dia ele tenha falado, eu enfrentei a ursa parida e a leoa com o filhote desmamado. Mas aí um dia... E eu quero pensar dessa maneira, mais uma vez, Golias a licença profética. Um dia eu acho que Abissai chegou para Davi e disse assim, Davi, conta aquela história, aquelas músicas que a gente ouviu, tinha um hit tocando, a última parada, nós ouvimos o teu nome, como é que você foi parar naquela música que as mulheres cantavam? E Davi começou a contar, e aqueles jovens sentados ao lado da fogueira, eles tinham um cara de abatido, semblante caído, mas alguns saíram dali com a feição de leão, cara, porque quando você, não importa o ambiente, a caverna de fato era difícil, era um ambiente hostil, mas não se trata do ambiente, se trata se tem uma lâmpada. Davi mais tarde, um título de Davi é a lâmpada de Israel. Cara, se Deus coloca uma lâmpada acendendo em você, as pessoas não vão olhar para a caverna, elas vão chegar perto de você e vão dizer, eu vou mudar esse cenário, conta uma história para mim. Nós precisamos de contadores de história. Por que eu acredito nessa coisa de podcast? Porque isso é um espaço para contar histórias, não para contar lorotas, mas para contar histórias. Então, aqueles homens, eles ouviam aquelas palavras, eles ficavam mexidos com aquilo, e eles saíram dali guerreiros, cara de leão. Eles eram contados como homens que tinham entendimento, que conheciam a arte de entrar e de sair, a ciência dos tempos. Mas eles começaram como endividados, amargurados, gente triste, gente desconsolada, mas porque eles se aproximaram de uma lâmpada. Então Belfor Roxo é como Adulão. Belfor Roxo é um desafio. Belfor Roxo é uma cidade desafiadora, mas se nós tivermos homens e mulheres com a disposição de brilhar, serem lâmpadas. Só que assim, a lâmpada se queima, né, cara? Sim. De se arder por essa cidade. Uau. Tem um texto em Atos que vai contar assim, que Davi, é mais ou menos isso, eu não lembro onde está, mas está na Bíblia, em que Davi cumpriu a missão dele e foi recolhido. Homens e mulheres que cumprem a sua missão, cumprem tudo. E a nossa missão, Feijoli, eu não sei se isso é um peso para você, eu não estou aqui para te colocar um peso, mas a tua missão é arder
nessa e por essa cidade. Meu Deus. Mas pode ser que você pegue combustível em outro lugar, pode ser que você seja alimentado em outro lugar, sim. mas o Senhor quer que você queime aqui, cara. Eu acho que Deus tem trabalhado no coração de muitos homens e mulheres, sobretudo os jovens, para queimar nessa cidade. Então Adulão mexe comigo, porque eu já tive nesse lugar, eu já tive nesse lugar depressivo, eu já tive nesse lugar endividado, eu já tive nesse lugar desacreditado, mas o cenário não me impressionou, o pé do monte não me impressionou, mas quando eu olhei para o cordeiro embaraçado pelo chifre, quando eu olhei para a lâmpada de Israel, ele disse assim: Edson, ninguém acredita, mas eu acredito em você, ninguém é capaz de te amar, mas eu vou te amar como ninguém te amou, você vai ver. Uau, cara, isso me emociona. Caramba, e assim, mais uma vez, eu estou pela segunda vez aqui, né? A primeira, vocês sabem que deu Perdemos o nosso áudio. Perdemos o áudio, deu Blade. Pela segunda vez, estou sendo muito impactado. E não é, gente, eu sou assim, sou um cara muito verdadeiro, sabe, pastor? Eu sou muito verdadeiro naquilo que nas minhas expressões, nas minhas reações, né? E assim, eu tô de fato muito impactado pelo que eu tô ouvindo aqui. E eu falei, cara, eu não posso deixar essa oportunidade passar, porque os meus amigos que me acompanham, né? A galera que me segue nas redes sociais precisam ouvir isso também. E uma outra palavra que me impactou naquele que nós perdemos, não perdemos. Você tem boa memória, pelo que eu tô vendo, né? Aquilo que me marca me alimenta. Uau. E tá dentro, né? Tá dentro. O senhor comentou sobre a questão de Lázaro, quando ele já estava, né, no estado ali de mau cheiro, de decomposição talvez, mas o senhor comentou da juventude, e eu tenho uma paixão muito grande por jovens, assim como o senhor acredita também em jovens, né? E quando nós acreditamos, nós sempre temos uma paciência profética, no sentido de, cara, eu vou esperar, esse cara tá fazendo, sabe, tá fazendo algo ruim, tá me tentando perder a paciência, mas eu não vou perder a paciência com ele, porque eu acredito nesse jovem. A imaturidade que hoje realmente faz parte da vida dele, um dia a espiritualidade vai chegar, o Espírito Santo vai chegar, ele vai amadurecer e ele vai ser um homem de referência. E o senhor comentou dos jovens que não tem medo de sujar as mãos, por favor. Nossa, eles precisam ouvir esse negócio. Essa palavra é muito violenta, porque um dia haviam duas filas, né? A fila de quem quer dar tudo e a fila de quem não quer dar tudo. Então Ananias e Safira entrou na fila errada. E a Bíblia fala lá em Atos que eles morreram. E quem era Pedro? Cara, Pedro foi alguém fantástico. Pedro nossa, Pedro, o Senhor amava Pedro. Mas Pedro, pelo menos nesse tempo, ele não tinha habilidade de lidar com algumas coisas. Então, quando os cadáveres caíram, isso é o Edson pensando, Pedro deve ter dito assim: meu Deus, se eu tocar nesse cadáver eu vou ficar impuro. Ele ainda não tinha visto os lençóis descendo e Deus dizendo para ele: cara, o que eu considerei puro você pode comer. Então ele ficou no impasse: como é que eu tiro a coisa morta do ambiente? Eu já sei, chamo os jovens, porque os jovens conseguem tocar naquilo que eu não consigo. Então, os jovens vieram e primeiro tiraram Ananias e depois tiraram Safira. Por quê? Porque existe uma geração que já não tem o pudor que nós temos, e graças a Deus eles já não são movidos por um pudor religioso. Eles fazem o que tem que fazer, eles vão aonde tem que ir, eles botam a mão onde tem que botar, eles gritam, se preciso for, eles sujam as mãos, porque alguém tem que tirar a coisa porca, coisa que morreu de dentro da igreja. Então hoje existe um susto por parte de muita gente: mas o cara é tão jovem, ele está arrebatando milhões, o cara dá um oi no violão, no lá menor, e o cara consegue, sei lá, 500 mil seguidores. Deus tem sido com os jovens, cara. Exatamente. Deus está levantando uma galera, porque de alguma forma nós não tivemos a coragem, a minha geração, de botar a mão naquilo. Então o Senhor buscou uma próxima geração, e agora existem jovens preciosos. A bem da verdade, nós mais maduros, mais velhos, precisamos compartilhar a experiência, mas eles carregam uma graça.
Então, eu acredito, Feijoli, nos jovens. Alguém pode dizer assim, mas vai investir em jovem. E eu não sei nem se isso tem que ir para o podcast, mas alguém vai dizer assim, jovem não dá dízimo, jovem não é bem resolvido. Jovem muda de ânimo, né? Facilmente. Pois é, mas o jovem tem a coragem de tirar o morto dentro da igreja. Exatamente. É incrível como o senhor falou, assim, muitas vezes não há aquele investimento de tempo, porque o que o senhor falou, jovem, na verdade, não é só investimento financeiro, é investimento de tempo, porque ele precisa de acompanhamento para se tornar alguém que entenda o que o reino precisa, o que a cidade precisa. Como o senhor falou, eu comentei de Lázaro por conta da morte, mas era Ananias e Safira, e na verdade quando você vê que ele não tem medo de se sujar, eu lembro quando eu fui líder de jovens na minha igreja, cara, aquilo foi incrível. Nós fazíamos um chamado para a galera, uma convocação, e poderia ser a hora que fosse, pastor. Eles estavam lá. Eu lembro que nós tínhamos uma EBD de juventude e perdurou isso por muito tempo. Às 7h30 da manhã. Nossa. Mais de 50 jovens, 7h30 da manhã na igreja. E detalhe, para você chegar às 7h30 na igreja, você tem que acordar às 6. É um desafio, ainda mais para esses meninos, né? Que tão... Pastor, foi algo incrível, assim. E eu lembro que muitas vezes eu cansado, eu falei, cara, o que eu fiz de marcar esse negócio 7h30 da manhã? Mas quando eu chegava lá, eu via aquela galera com ânimo, sabe? E pegavam os instrumentos, tocavam. Hoje um grande amigo nosso, o Léo, ele é líder de adolescente da igreja. Ele tem feito um trabalho relevante lá com os adolescentes. Pastor, quando há uma convocação para algo, assim, o pessoal vem em peso por conta dessa sede de querer ser útil. E quando você consegue colocar isso num caminho para eles, sabe, num caminho bom, na qual eles não vão se machucar, não vão se ferir, ou até mesmo não vão ter marcas profundas na alma, porque o que o diabo quer no mundo é isso, que eles tenham marcas profundas e que eles nunca se esqueçam de que realmente já se perderam, mas a gente sabe que o passado é apagado quando você está em Cristo, e por isso tem que encontrar mentores como o senhor para continuar orientando e acreditando, cara, o que aconteceu lá já foi, hoje é um novo momento. Então, essa palavra me impactou muito, né? De verdade mesmo. E é uma outra pergunta que eu faço para o senhor. O seu sonho, assim, o senhor tem um sonho? Eu sei que o senhor ama a juventude, mas... Você mexeu no meu nervo exposto, né? Quando fala de jovem, assim, Feijoli, como é que eu creio, né? A palavra diz assim, em Provérbio, filho meu, me dá o teu coração, porque então você vai conseguir observar os meus caminhos. Eu acho que a gente tem que mudar a configuração, a construção coletiva da igreja. Então você segura um jovem com trabalho, você segura um jovem com serviço durante algum tempo, mas você só ganha o jovem, você só conquista o coração dele se primeiro você der o teu. Então... Caramba, por favor, eu tenho que legendar isso, fala isso de novo, gente, olha só, isso é incrível, por favor, estou fazendo isso aqui para você poder entender que as palavras que são reveladas aqui, gente, são preciosidades, e é de verdade, meu coração está impactado aqui. Por favor, você só ganha, fala de novo, pastor. Então, você só ganha o coração do jovem se você der o teu primeiro. Agora, é assim, como é que funciona isso? Durante muitos anos eu trabalhei com jovens aqui, nesse lugar, espaço pequeno, então guardada a devida proporção, muitos jovens. E com muita severidade, não era uma coisa, era uma coisa muito severa, sabe, muito militar, mas os jovens vinham, porque o que eu depois percebi é que eles não estavam buscando um chefe, mas eles estavam buscando um pai. Meu Deus. Então, se o nosso coração é um coração paterno e não paternalista, os jovens, porque falta referência, nós precisamos aprender a celebrá-los. Então você lembra lá, quando Deus estava trabalhando com Moisés, o que Moisés estendeu primeiro? Ele estendeu primeiro a mão, e o Senhor falou, bota de volta, porque está leprosa. O Senhor quer consertar primeiro o coração, para depois a gente dar o serviço. Eu penso que quando os jovens encontrarem referência em nós, de que nós não queremos só usá-los, não queremos só usar a juventude, que eles não são fruto de entretenimento para fazer número na igreja, mas eles são a geração que Deus escolheu para
fazer algo nesse tempo. Então eles vão vir aos borbotões. Eu costumo dizer uma coisa que às vezes a igreja assusta. Nós passamos muito tempo orando, agora eles estão chegando. Esses meninos e meninas estão vindo. Alguns estão sabendo, estão vindo confusos no seu nome, na sua identidade, mas existe algo queimando dentro deles, dizendo: quem tem uma resposta? Você lembra que quando Naamã foi apresentar para o rei disse assim: o rei da Síria está procurando ocasião contra mim, sou eu Deus, como é que eu vou curar um leproso? Mas a voz profética clamava do outro lado: manda para cá, aquilo que a cidade não resolve, aquilo que o governo não resolve, manda para cá, porque eu conheço o caminho de um rio, eu tenho a resposta. Você não sabe lidar com ele, você não sabe lidar com aquilo que você chama leproso, manda para cá, porque a gente tem a solução, a gente tem uma resposta para um clamor. Então, hoje o jovem é um desafio. Muita gente: não, jovem, não, cara, manda para cá, pode mandar. Mas e se ele falar diferente? Manda para cá. E se ele vestir diferente? Pode mandar para cá também. E se ele tiver vícios? Manda para cá também. Mas a gente tem um problema. E deixa eu me ajeitar aqui. Isso aí é o Edson viajando, né? Eu quero me dar de novo essa licença profética. Quando Jesus estava ali no poço, junto com aquela mulher, você conhece a história, Samaria, aquela treta antiga que havia, e enfim, os discípulos voltam, porque os discípulos eram bons de comprar e vender, eles foram comprar comida, foram negociar, Jesus pregando o evangelho, e quando eles voltam, ele diz assim: os campos já estão brancos. Ok, mas isso é como eu penso. Alguns teólogos vão dizer que os samaritanos daquela região se vestiam de branco. Então quando Jesus diz assim: erguei os olhos porque os campos já estão brancos, na verdade era o pessoal que estava vindo buscar uma palavra, só que eles eram diferentes. Fez: olha, o próximo avivamento, isso é como eu creio, vai ser de pessoas que a igreja não está acostumada. Nós somos bons em lidar com bonitinho, de terninho e gravatinha, mas eles estão vindo vestidos de forma diferente, tatuados de maneira que nós não estamos acostumados. E Jesus está falando: vocês dizem que não tem gente, que não tem avivamento, eu já levantei um avivamento, é só você erguer os olhos, porque eles estão chegando. Será que vocês têm palavra? Porque se vocês não têm, ore para que levante um Feijole, ore para que levante um Edson, ore para que levante alguém em Belfor Roxo, porque precisamos de trabalhadores para colher os frutos desse tempo, cara. Eu creio nisso, eu sei que isso é doideira. Para colher os frutos desse tempo. Cara, tem que colher, alguém tem que... Feijole, nós somos bons em Lá menor. Nós somos bons em worship. A gente é bom nesse ambiente de apaga a luz, acende luz, coloca a cortina. A gente sabe manejar bem dentro da igreja. Mas agora é um tempo diferente, precisa de versatilidade. Um dia, quando disseram assim, tem um cara endemoniado. Eu não sei se isso é bom falar. Eu não sei se isso é bom. Mas tem um governo endemoniado. Como é que resolve? Traz um cara de Deus, traz um tangedor. Aí um servo e diz assim: vocês querem um tangedor? Eu conheço um, mas ele não é só tangedor. O cara é bom de palavra, ele sabe falar, ele tem gentil aspecto, ele tem gentil presença, e ele é bravo, ele tem bravura, ele é valente. Sabe o que significa dizer? Que não adianta a gente ser bom de igreja, a gente tem que ter versatilidade, saber andar em todos os ambientes. Tem ambiente que a igreja não entrou, porque ela tem tanto pudor de entrar naquele ambiente, e aquele ambiente está clamando, dizendo: cara, será que tem alguém com sangue no olho suficiente para vir aqui e falar de Jesus? Caramba. Então, eu acho que a palavra desse tempo é uma igreja versátil. Não é uma igreja que abandona fundamento, mas é uma igreja que está disposta, se preciso for, a matar o método. E o método tem um problema, porque eu já vi alguns métodos, algumas igrejas que abraçam metodologias, ok, mas toda metodologia tem prazo de validade. Toda. E aí a igreja que diz que aquilo é uma coisa sacrossanta, depois fica embaraçada para mudar a metodologia. Então o segredo é: abraça o fundamento, repousa no Monte Ararat, de vez em quando volta lá para você não esquecer, mas por favor, não torna santo aquilo que é só um método. É só um método. Caramba! E eu já vi muitos entrarem de cabeça numa metodologia e depois... que funciona durante algum tempo. Depois correrem. E quando você pergunta, não é mais o tempo de Deus.
Mas assim, eu acho que de uma certa forma, você pode viver uma metodologia, mas deixando claro para você, na tua essência, que aquilo é só um método, aquilo não é a essência em si. Sim. Você sabe uma coisa que eu gosto de falar, nós não falamos na última live, você já orou, certamente, eu sei que você agora está mais maduro, né? Mas em algum tempo você já orou pelo seu carro, você já deve ter orado pela sua casa própria, amém. Por que a gente ora por essas coisas? Disso a gente não esquece, mas Jesus falou, tem uma coisa que vocês gostam de esquecer, eu não vou deixar. Todas as vezes vocês sentarem à mesa e vocês comerem e beberem, eu quero que vocês se lembrem do sangue. Então a ceia é um fundamento, precisa ser escavado, mas não é a ceia, porque a ceia é um caminho para chegar a algo mais profundo. E qual é esse algo mais profundo? É o fundamento do Evangelho. O Evangelho tem cruz, o Evangelho tem cheiro de sangue, o Evangelho tem alguma violência, e nós somos bons em esquecer disso. Nós somos bons em ficar com o perfuminho do Glade, ação contínua no templo. Nós somos bons em botar a nossa roupa engraçadinha de domingo, mas a ceia tem nudez. A gente, como ocidental, gosta de pensar em Jesus crucificado com uma fralda, alguma coisa parecida, mas isso é uma gentileza dos artistas da época, porque o fato é que Jesus foi despido, humilhado, e a ceia me faz lembrar disso toda vez que eu vou para a ceia. Agora, por que o Senhor fez isso? Ele fez isso porque Ele insiste em trazer aquilo como um memorial. Aquilo é um marco pelo qual nós vamos lá e lembramos dos fundamentos. Tirou aquilo, é complicado o que eu vou falar, mas se você tirar aquilo, você tirou tudo. Mas se você mantém aquilo, muito do que resta é só metodologia que você pode mexer. Exatamente. Cara, é impressionante perceber como a gente num pequeno bate-papo, a gente conseguiu nortear assim, e abrir a mente de uma forma muito incrível. Uma igreja, não que se perca no fundamento, não, mas seja uma igreja versátil, que consiga entrar em todos os ambientes. E lidar com eles. Lidar com eles e apresentar Jesus de forma verdadeira. Eu vou contar uma história. Conta. Mas... não sei, assim, aí depois você pesa, porque até eu fico um pouco relutante. Um dia ia ter o batismo da Gabi, e eu estava lá em Penedo e entusiasmado para vir para o culto, né? E eu queria participar do batismo, porque lá na nossa igreja a gente entendeu que assim, nós acreditamos que não é o pastor, o super-homem, que tem o poder de batizar somente. Então toda vez que um filho ou uma filha vai batizar, vai submeter ao batismo, a gente gosta, se o pai ou a mãe forem servos, amarem a Deus, que é o pai ou a mãe batiza. Então a gente tem esse costume lá. É um método, pode mudar, é só um método. E jovem gosta de perguntar demais, né? Porque muitas dúvidas, né? Eles estão se formando, ou seja, a personalidade, não só isso, mas também a questão da mentalidade. E eu falei assim, olha, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E mediante o que você entende por uma interpretação bíblica, a condenação vem na embriaguez. Mas eu prefiro. O Brasil é uma nação alcoólatra. Se você perguntar de 10 pessoas com mais de 50 anos, 7 delas vão ter famílias quebradas. Exatamente. Ainda que dormindo na mesma casa. Por quê? Por causa do álcool. Exatamente. Eu falei para um jovem, eu falei, eu vou te dar um exemplo aqui. Feijoli, mas se eu não posso me embriagar, inclusive o vinho na Bíblia também tinha lá, o álcool tal, era fermentado. Eu falei, sim, mas eu vou te explicar uma coisa aqui. Mas eu não vou me embriagar, mas vou te explicar uma coisa. Digamos que você fique mais ou menos, você tem um amigo, cresceu com você, conviveu contigo, você foi prosperando no seu trabalho, na sua família, e quando vocês chegaram aos 50 anos de idade, vocês dois ali, você percebeu que ele perdeu tudo. Ele também tinha uma boa condição financeira, ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu emprego, perdeu a dignidade, perdeu a moral, por causa do álcool, do vício. E de uma hora para outra você se dispõe a falar de Jesus para ele e ele se converte. Ele passa aí na sua casa, ele passa na sua igreja e você vê uma mudança na vida dele. Ele começa a reconquistar de novo porque por amor à palavra ou por uma consciência que a palavra trouxe na vida dele, ele abdicou daquilo ali. Ele não quer mais beber, ele quer voltar a viver de novo. Você convida ele para um almoço na sua casa e você coloca uma garrafa de vinho na frente dele. Qual é a mensagem que você está dizendo ou está deixando para um homem que perdeu tudo e quase a vida? Então, meu amigo,
por amor ao próximo, mesmo que não seja pecado, mas ele pode ser destruído por causa daquilo, não faça. Não faça. Eu vou mais longe. É por amor a mim. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que nós, pastores, somos assim. A gente chega em casa, chama a esposa de irmã e dá a paz do Senhor quando acorda. Mas não é verdade. Eu não chamo a minha Kátia de senhora, nem de irmã, e também não dou a paz do Senhor. Enfim, se é que você me entende. Mas a verdade é que nós somos humanos. Então não é nem por amor ao próximo, é porque eu sei que aquele lugar é um lugar perigoso para a minha vida. Muito perigoso. E olha que eu tenho 54 anos, eu não sei lá qual foi a última vez na minha vida, talvez tenha mais de 30 anos que eu tenha bebido alguma coisa. Mas esse é um lugar perigoso e eu não quero andar nesse lugar. Se alguém quer, se alguém tem nível de revelação, nível de luz para isso, que ande, glória a Deus, eu não vou, mas eu não quero andar. E se algum jovem me perguntar, eu vou dizer, por favor, cara, não vai nesse lugar. Não vai. Porque é um lugar perigoso. Exatamente. Porque automaticamente algumas pessoas são maduras e são protegidas talvez, né, na sua mente, mas cuidado que também o coração do homem é enganoso, de achar assim, não, eu consigo ir, mas não me afundo. Então, como o senhor falou, por amor a você e automaticamente por amor ao próximo, cara, isso, não faz. Eu não vou. Não faz. Isso é muito inteligente, porque o evangelho... Mas eu consigo sentar, olha que coisa interessante. Mas eu consigo sentar com alguém com uma garrafa de bebida e conversar com aquela pessoa. Sim, sim. Ou seja, esse é o lugar versátil. Sim. Esse é o lugar em que, então, a igreja às vezes ela joga tudo fora. É de bom, já que eu não quero isso, eu não quero cara, eu não quero ninguém. A gente tem que encontrar esse equilíbrio na equação de saber bem, eu não vou compartilhar do que ele está bebendo, mas eu vou compartilhar o meu coração com ele. Sim, sim. E pastor, acima de tudo, eu entendo que hoje a Bíblia nos faz ser uma pessoa, desperta em nós a inteligência. Então, quando você começa, não só por uma questão espiritual, mas assim, algumas ordens, alguns direcionamentos que a palavra de Deus coloca em nós, despertar em nós a inteligência. E é o que o senhor falou, fez, olha, não faço porque eu sou um cara inteligente, é um lugar perigoso. Isso é um lugar muito perigoso. E isso fica a dica para a juventude, fica a dica para o pessoal. E eu acredito que é isso. Agora, hoje de manhã eu até fiz um vídeo falando sobre a frase do Isaac Newton, né? Eu vi, eu achei muito top. Eu vi mais longe porque eu subi sobre alguém, não no sentido ruim, né? Isso, eu estava sobre os ombros dos gigantes. E aí eu até completo, pessoas que me antecederam na vida, pessoas que pisaram aonde de fato eu hoje estou pisando e me ensinam alguma coisa. Eu só vejo mais longe. E eu falei, jovens, para que não haja um problema nosso, né, de vida, de você se perder, procura um mentor, procura um gigante. Nossa, isso né? Procura um gigante. Eu tenho encontrado gigantes. Tudo isso é importante e a mesa, como o senhor falou, a gente quando está à mesa e o podcast propicia isso pra gente, né? Nós somos desarmados, né? Mas para a gente poder encerrar e caminhar para o final, pastorzão, nessa vida ministerial do senhor, alguma frustração que te marcou, assim, cara, isso aqui eu deveria ter feito de uma outra forma, ou enfim? Não, tem muitas coisas que a gente faria de outra maneira, né? De outra forma. Porém, a gente só diz que faria de outra maneira porque chegou até onde chegou, então. Mas assim, como é que eu creio e como é que eu me movo? Sobretudo como eu me movo, procuro me mover. A palavra diz assim, que existe mais sabedoria numa casa que está chorando luto do que numa casa de alegria, porque na casa do luto você aplica o teu coração na eternidade, mas na festa você não aplica o teu coração à eternidade. Então eu penso que é claro que houveram dores, lágrimas, e não no passado só, né? Mas elas existem até hoje. É muito provável que ainda chore um bocado essa semana. Porque quem nos vê assim acha que é só sangue no olho, pregação. Mas tem uma dor que é intencional, não é melancólica. O diabo muitas vezes quer fazer da nossa dor uma dor melancólica. Eu ouvi uma palavra que eu quero compartilhar, se você me permite. Sim. Um dia
O Senhor queria mudar uma nação, e Ele só ia mudar essa nação trocando um altar. Mas para trocar aquele altar, ou melhor, a troca daquele altar ia desencadear uma mudança de trono. Eu estou falando de Jezabel. Então o Senhor conclama o profeta Elias, capítulo 17, Elias cai de paraquedas na Bíblia, e você conhece o confronto do Carmelo. E Elias faz uma proposta, ele diz assim: olha, vamos fazer assim, vamos fazer altares, vamos sacrificar animais, vamos fazer o protocolo da religiosidade, e vamos ver o Deus que responde, o Deus que quebra o protocolo. E ele falou: façam primeiro. E os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo, você lembra da história? Eles foram lá e Elias começou a ser sarcástico e disse assim: ele está atrasado, foi ao banheiro, foi viajar, alguma coisa aconteceu. Quando os profetas ouviram essa palavra, os profetas de Baal, eles começaram a fazer algo. Eles começaram a mancar. Eles começaram a mancar. Por quê? E depois de mancar, eles começaram a se flagelar. Por quê? Porque pode ser que a minha dor melancólica atraia a Deus. Pode ser que o fato de eu ter nascido em Belfor Roxo, eu digo assim: Senhor, eu me sinto pequeno, deixa eu mancar, deixa eu mostrar que eu não nasci branco, eu nasci negro. Deixa eu mostrar a minha dor melancólica, porque assim eu atraio a divindade. Eu creio que não há espaço na nossa geração para uma melancolia que atrai a divindade. Que isso? Eles manquejaram, eles se flagelaram, mas o fogo que veio foi sobre o outro altar. Então eu tenho dores, mas eu resolvi, eu poderia te falar um bocado de dor. Cara, eu sei o que é dor. Eu sei o que é sentir dor. Eu sei o que é sentir dor eu sei o que é tomar morfina na veia, porque a dor é insuportável. Eu já estive nesse lugar, mas eu não quero manquejar. Não é isso que vai atrair o Senhor. O que vai atrair o Senhor é a determinação. Eu não vou falar obstinação porque é pecado, mas é a determinação em ir até o último fôlego, amando e servindo a Ele. Então eu tenho muitas dores, eu tenho algumas frustrações, mas eu prefiro deixar para trás, sepultar e dizer assim: Senhor, o que é que temos para hoje? Mas Edson, você não consegue andar rápido, você não consegue fazer uma corrida, você não consegue. Sabe qual é a resposta que eu sempre dou? Eu digo assim: cara, a gente trabalha com o que tem. Se o que eu tenho é isso, eu vou fazer tudo com o que eu tenho. Com intensidade. Com intensidade e com intencionalidade, mas sobretudo, sem espaço para um choro sem propósito. Deixa eu te contar uma coisa. Um dia, o Senhor chegou, eu estou falador demais. Isso é bom, abriu. Isso é lindo. Um dia o Senhor chegou, você vai para o livro de Neemias, e chegam os parentes de Neemias e dizem assim: ó, Jerusalém está queimada, os muros derrubados, as portas queimadas a fogo. O que Neemias fez? Ele chorou. Uau! Mas quando o rei perguntou: por que você está assim? Ele já tinha um projeto dentro dele. Meu Deus. Um choro que constrói um projeto é o que Deus aceita. Um choro por chorar. A minha Bíblia diz... vamos lá. A minha Bíblia diz que tem sacerdotes que estão chorando e gemendo, dizem assim: eu não vou ouvir o teu choro, porque você foi infiel a uma aliança, esse choro não me comove. A Bíblia diz que quando Josué e Caleb foram lá, e os outros 10, Osés e Caleb, depois Josué, porque ele foi mudado o nome, e os outros 10 incitaram o povo a chorar, Deus falou assim: para cada ano que vocês ficaram observando a terra, esse choro eu não estou nem ouvindo, vai morrer no deserto. Então tem um choro que é um choro com propósito, que move o coração de Deus. Mas tem um choro que é um choro de autopiedade, é um choro de lamber ferida. Sim. Eu não ando nessa estrada. Então eu tive muitas frustrações, algumas frustrações, dores. Eu não tive, eu tenho muitas dores. Eu vou te contar um pequeno detalhe da minha vida. Eu tenho 54 anos e eu fui colhido por um acidente que me custou a perna esquerda acima do joelho. Eu acho que eu sou péssimo com datas, mas eu acho que eu tinha 22 anos. Eu sei que tem muitos anos, tem mais de 3 décadas. Eu senti dor a minha vida toda. O tipo de tecnologia que eu usava era uma tecnologia muito ultrapassada. Então eu era todo momento sentindo dor. E não é uma dorzinha qualquer, era muita dor. Eu só fui ter acesso a uma tecnologia que agora eu estou com dor zero. Ano passado, na verdade esse ano. Eu passei quase 40 anos da minha vida sentindo dor. Mas pergunta se eu parei, cara. Caramba. Eu não parei em nenhum momento. Em nenhum momento. Tinha dias, isso não é uma coisa agradável de falar, mas tinha dias que minha perna sangrava. Eu chegava à noite e dizia: nossa, como é que eu vou caminhar no dia seguinte? Eu tinha que tomar remédios, antibióticos, enfim. Mas
Assim, eu já tive dores, já tive frustrações, mas eu sinto que é porque a gente está numa geração muito mimizenta, né? Sim. A gente precisa por favor, apaga isso, mas só entre você. A gente precisa de homem que é macho, sabe? A gente precisa de gente, a gente precisa de menos sapatênis. É verdade. e menos calça. Enfim, a gente precisa de homens e mulheres que honram o seu legado. Que tenham coragem, né? Bravos. Isso aí, bravos. Que na verdade entendem a sua função enquanto vida, vigor. O senhor comentou numa ministração que eu ouvi sobre o agricultor, que ele sabe exatamente o tipo de semente que aquele solo ali pode receber. E ele não conhece só o solo. Aquele cara conhece a estação, o tempo, porque se você vai plantar e você planta uma semente boa numa época errada, não é porque o solo é ruim ou porque a semente é ruim, é porque não é o tempo adequado. Exatamente. Então a gente precisa de conhecer a semente, precisa de conhecer o solo, mas nós precisamos ter o espírito de sacar aqueles que conheciam a ciência dos tempos, sabiam a hora de entrar e de sair, a hora de fazer guerra. Você sabe o que eu acho que marca um homem com maturidade? Você dizer, esse cara é um cara maduro. Um dia o Davi foi pedir recurso, pedir oferta para Nabal, e Nabal falou assim, com licença da palavra, né? Quem é esse vagabundo? Quem é esse cara? Só que Nabal conhecia Davi, que ele disse assim, quem é o filho de Jessé? Ele não só conhecia Davi, ele conhecia o pai de Davi, ele não reconhecia. Agora você precisa entender que naquela época haviam músicas cantadas que tinham o nome de Davi. Nabal disse assim, eu não tenho nada com esse cara. Ok. E você conhece a história, Nabal embebedou e Davi falou que ia matar todo mundo. Aí surge uma mulher, Abigail. Essa mulher, exatamente. Agora olha a sabedoria dessa mulher, porque de coragem. Mas olha que detalhe interessante. Quando e eu já estive nesse mundo, né? Quando você vai preparar uma tropa para uma incursão, cara, você leva a voz, começa a se mover uma coisa ali, sabe? E se você está com 100 homens, com 200 homens, com 300 homens, uma vez que é estartado aquilo ali, cara, você não consegue parar. Aquilo ganha vida própria, mano. Aquela mulher encontrou uma tropa estartada pela fúria e ela conseguiu parar aquela tropa. Aqueles homens já estavam aguerridos, com sangue no olho, desejando o espólio, cara. E aquela mulher liberou uma frase para Davi. Ela disse assim, meu Senhor, eu sei que você guerreia as guerras do Senhor. Aquilo quebrou Davi, porque nós não fomos chamados para guerrear qualquer guerra. Nós precisamos saber quais são as guerras certas que precisamos guerrear. E quando porque menino briga por qualquer coisa. Isso. Menino briga por pirulito, gospel, por balinha evangélica, mas briga por púlpito. Meninos brigam por cargo, mas homens e mulheres só guerreiam as guerras do Senhor. Quando você encontra um cara que está disposto a entrar na guerra certa e está disposto a não entrar na guerra errada, cara, você encontrou um homem maduro. Exatamente isso. Cara, é incrível. E os homens e os jovens precisam desses mentores, desses gigantes, como eu falei, para poder entender, cara, de entrar numa guerra do Senhor. Eu aprendi uma coisa maduro. com o Dan Duque. Eu sei que eu aprendi uma coisa com o Dan Duque, que geralmente, eu acho que foi com o Dan Duque, que a gente sempre acha que nós vamos escolher os nossos mentores. Mas são os mentores que nos acham. São os mentores que nos escolhem. Então, o que Jesus falou? Vocês acham que... O que a gente gosta de dizer na igreja, você quer aceitar Jesus? Ok, eles aceitam Jesus, né? É verdade. Mas, na verdade, antes de eu aceitar Jesus, ele já me aceitou. Exatamente. Então, Jesus buscava os discípulos e dizia assim, cara, vem para cá, eu tenho algo para ti. Escolhi primeiro. Vamos caminhar junto. Então, os jovens precisam estar atentos, porque existem mentores que são colocados por Deus na vida deles. E eles precisam responder, dar uma resposta a essa provocação. Exatamente. Eu acho que é assim. É isso, pastor. Para fechar, a propósito. Uau. Tem algum aí que arde nesse coração? Eu acho que eu já te falei, né? Eu não gosto de usar a palavra sonho e propósito, mas muitas vezes Deus dava sonhos que eram propósitos. Você vê José, então... Mas eu prefiro agora sim entrar na tua seara poética. Então eu sonho com um propósito, eu sonho com uma Belfor Roxo não é só de netos e bisnetos, mas de gerações
que vão chegar onde nós não chegamos. Amém. Sabe, jovens que vão alcançar lugares que nós não alcançamos, que vão prosperar onde nós não prosperamos, sobretudo na sua vida emocional. Homens e mulheres, sabe, às vezes acontecem umas coisas engraçadas assim. Já foi parado por um discípulo, um policial. Às vezes você está andando assim, policial federal te para e ele com aquela cara marrenta e tudo mais. Pastor, é você. Não pode multar, cara, por favor. Não, pastor. Então, eu sonho com jovens que vão chegar em lugares extraordinários, que vão prosperar nessa terra, que vão amar a Deus, que vão honrar as suas mulheres, seus maridos, que vão honrar uma coisa chamada casamento e que vão, sobretudo, dar um destino profético para os seus filhos. Amém. O meu sonho é geracional. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Um Deus geracional, cara. Cara, isso mexe muito comigo. Ouvir isso realmente me faz refletir e ter coragem, como o senhor falou. Não é tempo de melancolia. Não é. Não é tempo de vitimismo, de se vitimizar. Mas é tempo de fato encararmos e continuar prosseguindo e avançando. E eu digo para os jovens lá no curso, e agora quero para você que está ouvindo a gente também aqui, vocês não precisarão, porque o jovem fica muito preocupado com o futuro financeiro, a juventude fica muito preocupada com o futuro financeiro. Cara, será que eu vou ter um bom emprego? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter uma vida estruturada financeiramente? E eu digo para os jovens lá, para eles assim: vocês não precisarão fazer coisas erradas para terem dinheiro no futuro. Sabe, Feijó? Não precisarão. Não sei se dá tempo de a gente ficar mais 2 minutos, mas ficaria mais um ano Jesus, porque eu sempre achei que se tratava de pobreza e miséria. Jesus falou assim: olha, o passarinho tem ninho e a raposa cava um buraco na terra. Ambos têm onde encostar a cabeça, mas o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Eu achava que isso tinha a ver com ausência, com escassez e com falta, mas eu aprendi eu comecei a observar alguns homens, alguns um pouco mais de longe, outros um pouco mais da intimidade, e esses homens, eles não têm ausência de pão, eles não têm ausência de roupa, mas eles não controlam o destino. Um dia eles estão aqui, daqui a pouco eles estão em São Paulo, no mesmo dia. Ou seja, quando Jesus falou sobre não ter onde recostar a cabeça, eu acho que Jesus está dizendo assim: vai ser muita adrenalina, cara, você tem disposição para isso, você não vai ter o leme da tua vida. Então, o que eu aprendi, Feijó? Para finalizar, eu talvez seja o pastor do ponto de vista financeiro com menos dinheiro da região, mas eu sou o pastor mais bem provido. Isso eu posso garantir para você, porque dinheiro nunca é um problema. Se acha que Deus tem problema com dinheiro, se acha que Deus tem alguma dificuldade de liberar dinheiro, o maior problema de Deus somos eu e você, mas nós somos a maior solução também. Quando a gente se dispõe para isso, o recurso vem. Ou seja, o Senhor tem sempre uma provisão escondida para liberar para a nossa vida. Cara, eu falei, gente, que iam ser muitas sementes lançadas aqui. Então, assim, se você não conhece ainda o pastor Edson Quaresma, por favor, siga o pastor nas redes sociais. Ele tem alguns vídeos motivacionais muito legais lá no Instagram. Edson Quaresma Júnior. Se você puder ajudar, é um projeto novo. Eu resisti com esse negócio de internet, mas a gente está caminhando. É Edson Quaresma Júnior, é só o Instagram. E ali são pequenos vídeos eu creio, com alguma porção de sabedoria que talvez naquele dia te dê o start, te ajude. Eu também mostro um pouquinho da questão da academia, porque eu penso que a minha história de superação por conta de ter amputado a perna é uma história que pode de alguma maneira startar, enfim, ajudar alguém também. Sim. Então vai ter um pouco disso, um pouco de família e muito videozinho de 30 segundos, muito rios. E muito legal, gente. São vídeos realmente inspiradores e motivadores, tá? Pode seguir lá, o pastorzão da Igreja Batista Vida com Vida, um projeto lindo aqui em Belfor Roxo, que eu tenho o prazer de estar acompanhando de perto e ter, na verdade, assim, ser abençoado com as palavras que surgem, né? Que fluem do coração do pastor. Uma coisa importante, não sei se é o momento falar, né? Mas eu passei muito tempo sofrendo com dor por falta de informação.
Então, se dentro do teu público alguém, eu sei que agora tem uma galera, eu fui motociclista durante alguns anos, então tem muita gente acidentando, é uma coisa muito triste, mas se dentro do público essa palavra chegar para alguém, é questão de protetizar, de andar de novo, a maior parte do problema não está na falta do dinheiro, está na falta da informação. Então, se você quiser alguma dica, eu tenho 30 e poucos anos de experiência, posso te dar alguns caminhos que provavelmente você que infelizmente precisou entrar nesse mundo ainda não conhece. Com relação à prótese e tudo mais, né? Tem tecnologias hoje que são fantásticas, incríveis e que são bem mais acessíveis do que as pessoas imaginam. Amém. Gente, isso é muito importante. Então, por favor, ore também pelos nossos, pelas instituições que nós abençoamos aqui, divulgando Esperança do Gogó, projeto ASBEP, né? A Associação Beneficente Projeto Eli, que é tudo aqui do Rio de Janeiro, e também o projeto Instituto Vida lá de Curitiba. Eu tenho certeza que são pessoas que estão trabalhando muito no reino. Pastorzão, muito obrigado. Hoje fluiu. Cara, hoje foi top, né? Muito bom. O áudio saiu legal. E é isso aí, gente. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E eu tenho certeza que mais vídeos virão. Poxa, top de linha. Eu tenho um outro pastorzão também que preciso te apresentar, ele que você vai gostar muito, o pastor Silfarni, um cara de Deus, assim, eu pretendo fazer um podcast com ele também. Quem sabe a gente não consegue sentar junto. Junto, exatamente. Amém, gente. Deus abençoe vocês aí, um abraço, tamo junto, minha doce Giza. Obrigado, gente. Beijão, e a esposa do pastor? Kátia, tamo junto, um abraço. Beijo no coração, gente, beijo no coração, Feijoalê. Amém, pastorzão.